Saudações. Estamos de volta com mais uma videoaula e dando continuidade no vídeo anterior, tá? Nós tínhamos falado sobre, esses elementos aqui, barra de menus, padrão, status, propriedades e ferramentas. Então, dando continuidade, sobre esse assunto. Bom, gente, lembrando que para a gente fazer a personalização, clicando aqui no menu janela, vindo aqui em barra de ferramentas, passou, barra de ferramentas, tá? Lembrando que eu posso habilitar ou desabilitar, várias caixinhas aqui para a gente poder trabalhar, tá? Também vem aquelas que não estão marcadas, mas se eu, por exemplo, eu posso habilitar aqui, a caixa de ferramentas, a caixinha texto. Então eu habilitei, ele abriu aqui a caixinha texto, tá ok? Então eu posso posicionar ele aqui e agora toda vez que eu tenho um texto já tem ele marcando aqui, ó, Arial 24 pontos, se tem negrito, coisa assim. Olha, gente, as demais barras eu não tenho necessidade, porque a gente vai fazer isso aqui pela própria barra de propriedades. Então vamos lembrar que de acordo com o que você estiver trabalhando, a barra de propriedades já vai fazer essa função. Tá? Então não precisa ficar habilitando as demais caixinhas aqui, mesmo porque a nossa área de trabalho vai ficar muito poluído. Tá? Então vou desmarcar aqui o texto, e vou deixar só isso aqui que é o padrão mesmo. Tá certo? Só para não ficar poluindo muito aqui. Daqui a pouco tem tanto botão aqui, tem tanta coisa escrita, tá, que você não sabe nem para onde que você vai. Tá certo? Bom, uma coisa que eu não disse na aula anterior. Clicando aqui no menu janela, vindo aqui em barra de ferramentas, tá, a gente também pode personalizar as posições dessas barras. Tá? Então basta a gente vir aqui na última opção. Tá vendo essa caixinha aqui? Tá marcado assim, ó, bloquear barra de ferramentas. Se vocês desabilitarem essa opção, vocês vão observar agora que eu posso clicar aqui, por exemplo, na minha barra de propriedades e arrastar ele aqui para dentro. Ó. Posso clicar aqui na minha caixa de ferramentas, tá, e arrastar ele para cá. Posso clicar aqui na minha barra padrão e puxar ele para cá. Tá? O único que não tem jeito aqui é a barra de menus, tá certo? E nem a barra de status. Tá? Ah, mas eu quero voltar e personalizar as posições. Então, eu posso voltar aqui, colocar a minha barra padrão e encaixar a barra aqui, ó, encaixado novamente, tá? A barra de propriedades, ele fica localizado aqui, ó. Vamos encaixar ele novamente. Ah, mas eu não quero ele mais aqui, então eu quero colocar ele aqui, ó. Beleza, só soltar ele nessa posição, tá certo? Ok, não gostei da posição, volto ele para cá. Então, sempre para fazer isso aqui, tá? Ele tem que estar desbloqueado. A minha caixa de ferramentas, por padrão, ele fica à esquerda, mas também eu posso colocar ele aqui, ó. Tá? Então aqui eu vou trabalhar com ele aqui. Logicamente, desde que você esteja trabalhando com uma tela, um monitor que permita isso aqui também, tá, gente? Se você colocar um monitor muito estreito, não dá para habilitar tudo na horizontal, tá certo? Mas vamos deixar ele novamente, na posição padrão. Voltei aqui. Ficou. Ah, mas eu não quero mais que alguém fique mexendo nessas barras aqui, Então basta vocês clicarem aqui no menu janela, barra de ferramentas, tá? E bloquear as barras de ferramentas. Voltei ao normal, agora eu não consigo mais tirar elas daqui. Tá certo? Bom, se por algum motivo, tá? Você fez alguma caquinha no Corel e não consegue desfazer isso aí de jeito nenhum, uma opção é vocês restaurarem, tá, o padrão de fábrica. Ah, mas como é que eu faço para restaurar as configurações padrão de fábrica no Corel? Então, basta. Eu não vou fazer isso, mas eu vou mostrar. Aqui nós temos o ícone, o atalho para chamar o programa. Então, vocês vão fazer o seguinte. Segurem a tecla F8 pressionada. Durante esse processo, não solte a tecla F8. Dê 2 cliques, tá, no atalho. O programa vai ser carregado e você vai manter a tecla F8 pressionada, até que vai aparecer uma caixa de diálogo perguntando se você quer restaurar o padrão. É só clicar em sim, tá? Então ele vai desfazer a caquinha que você fez. Tudo bem? O problema de você restaurar o padrão é que se você estiver personalizando as barras de ferramentas, essas coisas, tudo que você personalizou será perdido, tá? Então se eu coloquei, por exemplo, a barra padrão aqui em cima, tá? Ele vai voltar novamente aqui para baixo. Tá certo? Para quem não entendeu a palavra caquinha, tá? Então significa o seguinte: bosteei meu programa, fiz merda, tá? Então é isso. Vocês vão restaurar as configurações originais do Corel. Então, recapitulando: chama o programa
tá, com a tecla F8 pressionado até que apareça a caixa de diálogo, tá, para restaurar as configurações padrão do Corel. É só clicar em sim e você vai ter tudo normalizado novamente. Tá? Vamos falar agora um pouquinho das janelas de encaixe. O que são as janelas de encaixe? Tá? Clicando aqui no menu Janela, tem uma opção aqui, opa, janela, chamado Janelas de Encaixe. Vindo aqui em Janelas de Encaixe, olha só quantas opções nós temos aqui. Tá? E algumas com atalho. Tá? Então, por exemplo, propriedades. Tá? Eles vão dar as propriedades dos objetos que a gente estiver trabalhando. Tá? O atalho Alt Enter. Tá? Então, acionando aqui propriedades, ele vai me encaixar aqui do lado direito do programa, tá, a minha janela de encaixe propriedades. O que essa janela me traz? Quais são as propriedades, tá, do objeto que eu estou trabalhando? Então, por exemplo, se eu clicar aqui na palavra Corel Draw X5, ele vai me dizer que o preenchimento está em vermelho. Tá? Se eu vim aqui em contorno, tá, não tem nenhuma largura definida. Tá? Então, isso aqui são as propriedades que a gente pode estar alterando. Tá? Outra janela de encaixe que a gente utiliza bastante. Tá? Vamos voltar aqui em janelas de encaixe e nós temos aqui o gerenciador de objetos. Isso aqui é muito importante, tá? Para a gente trabalhar com vários desenhos aqui com precisão, tá ok? Então, o gerenciador de objetos, vamos habilitar o gerenciador de objetos. Agora nós temos, né, duas janelas de encaixe. Nós temos a janela gerenciador de objetos e temos a propriedades do documento. Tá? Vou habilitar mais uma janela de encaixe. Clica aqui em janelas de encaixe. Uma outra que eu vou deixar habilitado, tá? É essa aqui, ó, formato. Clicou aqui em formato, tá? Mais uma foi habilitado. Vocês podem habilitar, pessoal, quantas janelas de encaixe, tá, vocês quiserem, tá? Lembrando, quanto mais poluído fica, depois vocês acabam se perdendo, tá? Eu aconselho vocês definirem essas janelas, aquelas que vocês mais irão utilizar, tá ok? Como eu tenho três janelas de encaixe habilitadas, tá? Eu posso alternar entre essas janelas, tá? Clicando aqui nas abas. Então, propriedades, gerenciador de objetos, formato. Se eu quiser, mas se eu colocar mais uma janela, vai aparecer uma outra opção aqui, tá? Clicando aqui em janela, vamos lá, janelas de encaixe. Vamos colocar, por exemplo, tá, envelope. Só que agora eu vou, em vez de eu clicar aqui, eu vou usar esse atalho Ctrl F7 só para vocês observarem, tá? Então fecho aqui. Então Ctrl F7, ele habilitou para mim, tá, a janela de encaixe envelope. Tá aqui, ó. 4 janelas de encaixe. Tá? Bom, eu não tenho uma tela widescreen, tá? Minha tela aqui é normal, tá? E essas janelas de encaixe acabam atrapalhando a minha visualização da minha área de trabalho. O que eu posso fazer? Se eu não estiver utilizando, eu posso recolher essas janelas. Então tem aqui, ó, essa setinha aqui, reduzir janela de encaixe, tá? Não é o xizinho. O xizinho fecha todo o grupo das janelas, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, clicando aqui na setinha, tá? Ele recolheu. Ele inverte a posição da seta. Clicando nele, ele volta novamente a expandir as janelas de encaixe. Quero mudar. Ah, mas eu não quero mais um envelope. Então, vem aqui em propriedades. Eu quero ir para formato. Clique em formato. E aí você acaba alternando entre as janelas de encaixe. Tudo bem? Ah, eu não quero mais trabalhar com a janela envelope. Só com ela. Então, basta clicar todas as abas, tá? Ele vai aparecer um xizinho aqui, ó, quando está selecionado, ó, tá? Então, basta clicar nesse xizinho, ele vai fechar somente para a janela envelope. Os outras três continuam aqui habilitadas. Se vocês clicarem aqui nesse X, ele vai fechar todo o grupo. Então, se você tiver 10 janelas de encaixe, clicou no X, ele fecha as 10. Tudo bem? Rolar janela de encaixe para cima. Clicando aqui, ó, ele faz isso. Quer dizer, ele não recolhe, ele puxou ele para cima, joguei ele para baixo. Tá certo? Então tá aqui como que a gente trabalha com as janelas de encaixe. De acordo com o tipo de desenho que a gente estiver trabalhando, né, a gente pode habilitar várias outras janelas. Ok? Transformações, coordenadas do objeto, unir curvas, tá? Estilo de texto, mídia artística, tá? Então isso aqui a gente vai utilizar de acordo com o desenho que a gente vai trabalhar, que nós iremos trabalhar,
tá? Eu, como falei para vocês, né, eu costumo deixar habilitado, tá, propriedades, gerenciador de objetos, tá? E também formato. Esses três normalmente eu deixo habilitado, tá? Quando eu vou trabalhar, por exemplo, com lentes, aí eu ativo. Quero trabalhar com lentes, tá? Então eu ativo a janela de encaixe e lentes. Mas eu utilizo muito pouco isso aqui, então vou fechar. Vou chamar ele só na hora que eu for utilizar, para também não ficar poluindo, né, o nosso programa, tá? Então aqui, como eu disse para vocês, são as janelas de encaixe. Então vamos recolher, tá? Outro item que nós vamos trabalhar também, continuando pelo lado direito, né, na tela, nós temos essa barrinha aqui com essa barrinha colorida, né, tá? Que a gente pode clicar aqui e expandir, que ele vai me mostrar todas as cores que eu quero trabalhar, tá? As cores padrão. Ok? Posicionando o cursor sobre uma determinada cor, ele vai me dar o valor decimal, tá, da mistura das 4 cores que a gente já comentou, né, do CMYK, né, CMYK. Então, por exemplo, se eu selecionar esse vermelho aqui, ó, ele vai dar, né, C0, M100, Y100 e K0, tá? Essa mistura para formar a cor vermelho. Tá? Nós também podemos trabalhar com essas cores personalizadas, tá? Isso aqui a gente vai ver também no decorrer dos nossos vídeos, tá? Bom, isso que nós chamamos de paleta de cores, tá, pessoal? Essa paleta de cores é chamada de paleta padrão do Corel, tá? Então ele é chamado de paleta padrão. O nome tá aqui, ó, tá? Na paleta padrão, se clicamos nessa seta, tá? Lembra que quando eu posiciono o mouse sobre uma determinada cor, ele mostra para mim, né, as propriedades do CMYK, os valores decimais. Mas eu quero mostrar o nome das cores. Então basta habilitar isso aqui, ele vai me aparecer uma paleta padrão, o nome da cor que está sendo selecionada. Tudo bem? Alguma dúvida? Não sei porque eu pergunto isso aí, estou acostumado a dar aula, né? A gente pergunta, vocês não vão responder, tá? Janela, paleta de cores. Então tá aqui, ó, como é que a gente habilita, né? Então aqui tá nenhuma. Vamos voltar aqui a paleta padrão, porque eu fechei. Então a paleta padrão voltou aqui novamente. Tá ok? Então aqui, ó, para a gente poder estar trabalhando. Além da paleta padrão, tá, gente? A gente pode também habilitar, vir aqui em janela, paletas de cores, paleta CMYK padrão. Então aqui já é a nossa uma paleta chamada paleta CMYK padrão. Posso também habilitar, no lugar da paleta CMYK padrão, a paleta RGB, que nós vamos usar para fazer desenhos, né, para visualização web, tá? Ou seja, no monitor. Paleta Pantone e várias outras paletas que a gente achar necessário carregar. Tá certo? Então tá aqui, né, que a gente falou sobre a paleta de cores. Bom, gente, eu vou terminando o vídeo por aqui e aguardo vocês, né, na próxima videoaula. Abraços!